Paz do Senhor, alunos. Vamos lá para mais uma aula de teologia, desta vez de soteriologia, né? O nosso livro ele está dividido entre 4 capítulos, falando do capítulo 1, a salvação anterior à fé do homem. Número 2, capítulo 2, a salvação e a reação, a salvação e a reação do homem, né? Capítulo 3, a salvação posterior à fé do homem. E capítulo 4, a salvação posterior à vida terrena do homem, né? Bom, soteriologia, a palavra soteria vem do grego salvação ou salvador. Portanto, tem uma ideia de salvar de algum mal iminente, algum perigo. Então, nesse sentido, salvação de quê? Salvação de algum perigo, de alguma condenação. No caso, a salvação, salvação é livramento da condenação eterna, ok? Então, soteria é Salvador, por isso que os baianos que nascem em Salvador são chamados de soteropolitanos, né? Que vem da palavra grega soteria, que quer dizer salvação. Muito bem. Salvação da condenação eterna. Quando foi que o homem adquiriu essa condenação eterna? No jardim do Éden, quando Deus disse não coma do fruto, porque no dia que você comer, certamente você morrerá. E o homem comeu e adquiriu essa condenação eterna. A partir dali, a morte passou a todos os homens, Romanos 5:12. Em Adão todos caíram, todos pecaram, e a partir de Adão todos foram feitos pecadores. Passaram a herdar essa condenação que é o pecado. João 3:18 diz que quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Por que já está condenado? Porque essa condenação vem desde o jardim do Éden. O homem adquiriu essa condenação. E para livrar dessa condenação, Deus enviou então a salvação através do seu Filho Jesus. Então, salvação nesse sentido é livramento da pena da morte, da condenação eterna. Muito bem, e há alguns pontos importantes na doutrina da salvação que nós já vimos na aula presencial, mas precisamos repetir. O primeiro deles é a ira de Deus. Romanos capítulo 1, verso 18 a seguir, fala que Deus está irado com o homem. Deus está irado com todos os homens? Deus está irado com aquele que ouve da salvação, que conhece o plano e rejeita. A esses a ira de Deus, mas aquele que aceita a salvação. Por isso que o homem é alvo da ira de Deus quando ele rejeita a graça, quando ele rejeita a salvação. E nesse sentido, essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é rejeitar a salvação, é o que hoje em dia é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus Cristo disse que todo o pecado será perdoado ao homem, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. E a blasfêmia contra o Espírito Santo é rejeitar a ação do Espírito Santo na salvação, né? Porque é ele quem opera a salvação no homem. Então, se o homem não quer a salvação, não existe outro caminho a não ser a condenação. É a escolha do homem. Deus não predestinou para a salvação, mas ele viu antecipadamente aqueles que teriam fé e a esses ele predestinou para a salvação. Muito bem. Então, em primeiro lugar, a parte negativa do evangelho, que é a ira de Deus sobre todos os homens. E a ira de Deus se manifesta matando o homem, porque é a forma como o Espírito Santo age para conter o avanço do pecado. Foi assim no dilúvio, foi assim em Sodoma e Gomorra, foi assim na pandemia em 2019, 2020 em diante, onde morreram muitas pessoas. Toda vez que você ouve falar de uma grande tragédia, de uma mortandade muito grande, como o tsunami em 2004, que ceifou 200 mil pessoas, né? Então você pode perceber que ali é ação de Deus, não é permissão. É ação para que o homem se arrependa e para que o pecado seja refreado, seja contido, porque senão a vida da igreja na terra seria insuportável. Então essa ira de Deus vai se derramar de forma plena assim que a igreja for tirada da terra. E aí a ira de Deus virá na tribulação. Muito bem.
Esse é o ponto negativo do evangelho. A palavra evangelho no grego quer dizer boas novas. Mas antes das boas novas vem as más notícias, as más novas. E a principal notícia é de que o homem está condenado ao inferno, resultado da ira de Deus pela sua queda, né? Então, qual é o meio que Deus encontra para a salvação do homem? A justificação. Vamos ver um pouco mais para frente. Mas ainda no capítulo 1 de Romanos, está escrito ali que todo homem tenha a plena certeza da existência de Deus. Para o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, não existe a ideia de ateu. Na verdade, o homem sabe da existência de Deus, mas rejeita, trazendo por isso a ira de Deus sobre ele. E o apóstolo Paulo, no capítulo 1, nos versículos a partir do 28, 29 e 30, ele traz uma lista de pecados, de desobediências que o homem conscientemente pratica como resultado da sua rejeição da graça de Deus. Então, rejeitando a graça de Deus, ele é alvo da ira de Deus. Aí você vai perguntar, mas no tsunami, no dilúvio, não morreram também as pessoas, os inocentes? No dilúvio não morreu nenhum inocente. Mas no tsunami, na Covid, os crentes não morreram? Sim. Aqueles que aceitam Jesus e os que rejeitam são mortos. Por quê? É uma guerra, é uma ação de Deus contra o pecado. Não tem como separar os salvos dos perdidos. Só na tribulação que o arrebatamento vai fazer isso. No arrebatamento, Jesus vai separar os salvos dos perdidos. O trigo ele vai guardar no celeiro e a palha ele vai queimar no fogo, como está lá em Lucas capítulo 3. Né? Então, nesse sentido, morrem também os crentes, aqueles que Deus ama. Mas aqueles que são alvo da ira de Deus atraem a condenação de Deus, e numa guerra contra o pecado todos morrem, né? Não tem como na guerra separar os bons e os maus. Todos recebem de uma forma direta e indireta os efeitos da ira de Deus. Muito bem. Essa ira de Deus, ela é manifestada sobre os homens, né? E no capítulo ainda, o capítulo 1, verso 30, lá no finalzinho do capítulo, o escritor, o apóstolo Paulo, diz que o homem, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, aquela lista de pecados, não somente praticam, mas também consentem naqueles que fazem, está trazendo a condenação de Deus sobre toda a humanidade. E os pecadores que não se arrependem são alvo da ira de Deus. Muito bem, aí em diante, o apóstolo Paulo traz então a solução para esse problema, para a condenação do homem. Então, para encerrar, como diz Romanos 13:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, em linhas gerais, em termos gerais, toda a humanidade está condenada ao inferno. O homem já nasce condenado ao inferno, porque ele nasce em pecado. Se a criança, quando nasce, ela morre antes de ter o juízo, a razão, a moral, que quer dizer a condição de escolher entre o bem e o mal, se ela morrer nesse tempo, na inocência, não é que ela não tem pecado, ela já herda o pecado. Mas como ela não cometeu o pecado ainda, ela é amparada pelo sacrifício de Cristo na cruz. Então, uma criança, quando morre, antes da idade da razão, ela é amparada por Deus, porque a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas a partir do momento que a criança já tem a sua condição de decidir entre o certo e o errado, a idade da razão, a fase em que a moral dela já está ali, ativa, se ela morrer assim, ela não é do céu, porque só o filho do peixe é peixinho, o do crente não é crentinho. O filho do crente não herda da salvação. Ele tem que fazer valer a fé e o arrependimento. Em Romanos 10:9 diz que se com tua boca confessares, que é o arrependimento, a confissão de pecados, e com teu coração creres, que é a fé, serás salvo. Então a salvação é um processo que passa em primeiro lugar pelo arrependimento, o primeiro passo, e a fé em segundo passo. São atitudes simultâneas. Você se arrepende e crê. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, o ladrão da cruz.
ele ali viu Jesus Cristo e ele também zombava de Jesus no início do período da crucificação. Mas à medida que o tempo foi passando, ele percebeu que Jesus era inocente das acusações. E ele se arrependeu, ele disse para o Senhor Jesus Cristo, ele repreendeu o outro ladrão dizendo, por que você zomba dele? Ele nenhum mal cometeu para estar aqui. Nós, pelo contrário, estamos pagando pelos nossos erros, pelos nossos crimes. Então ele demonstrou ali o primeiro passo, que é o arrependimento. Em seguida ele disse para Cristo, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então, consequentemente, ele gerou no seu coração a fé. Foi o Espírito Santo que atuou ali na vida daquele homem. Então, o arrependimento e a fé levaram ele à salvação. Jesus responde para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, o ladrão na cruz não foi na escola dominical, não tomou ceia, não fez curso de teologia, não deu dízimo, né? Então, não fez todas as coisas desse. Claro, se ele tivesse vivido mais um tempo, ele teria servido a Deus. Mas ele não fez nada disso, mas exerceu o processo da salvação, que é o arrependimento e a fé. Sem arrependimento e sem fé, não tem salvação. Então aí você gera um monte de crentes igrejados. Nós não temos autorização para pregar outra mensagem que não seja arrependimento e fé. Porque sem arrependimento o homem não reconhece os seus erros, ele acha que ele é bom, que ele é justo, que ele merece a salvação. E Efésios 2, 8 e 9 diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. A fé ela é produzida pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos também diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quando Nicodemos inquiriu a Jesus, Jesus disse para ele, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Ele interrogou Jesus dizendo, Senhor, eu vou tornar a entrar no ventre da minha mãe? E Jesus disse a ele, não, Nicodemos, mas se você não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Nascer da água e do Espírito não é ser batizado. Nascer da água é passar pelo processo da regeneração. É a palavra que limpa, que lava o homem, que produz a regeneração. E em seguida, o homem, ao aceitar Jesus, recebe o Espírito Santo para que essa regeneração seja feita, né? E então, o novo nascimento é esse, é nascer da água, que é a palavra, e do Espírito, quando o homem recebe o Espírito Santo como selo, como marca da sua salvação. Então, aí está aí o processo da salvação. A salvação anterior ao homem, anterior à fé do homem, é porque o homem estava condenado. Então, a única forma de ele se livrar dessa condenação eterna, do que ele herdou com Adão, é através da justificação. E justificação é um termo jurídico, né? Lembra um tribunal, a ideia é um tribunal onde o juiz está ali para dar a sentença do réu, que nós já vimos que é a morte, mas antes que ele dê a sentença, entra pelo tribunal uma terceira pessoa que assume o crime no lugar do réu. O réu é solto, então, diante dessa declaração, e vai embora. Ele não é inocente, mas não pode ser condenado. Então, quem é condenado é aquele que assumiu a culpa do réu. O réu vai embora, ele não é inocente, mas ele não pode ser condenado, porque alguém já sofreu a condenação em seu lugar. Essa terceira pessoa que entra no tribunal e assume a culpa é Jesus Cristo, quando ele nos substituiu na cruz do Calvário. Então, essa é a justificação. Justificados pela fé em Cristo, temos paz com Deus. Por que paz com Deus? Porque antes estávamos debaixo da ira de Deus e agora estamos em paz com Deus. Éramos inimigos, mas agora somos amigos. Somos filhos de Deus, né? Para aqueles que rejeitam a salvação, a ira de Deus. E para os filhos de Deus, a salvação em Cristo, o livramento da condenação do pecado. Muito bem. Depois de justificado, né? O capítulo 8 de Romanos diz que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque são justificados. A justificativa deles, para não ser condenados, é o sangue de Jesus. É a fé que eles desenvolveram no sacrifício de Cristo. Os méritos não são deles, são todos de Cristo. Então, no capítulo 8, o apóstolo Paulo
ele resume, ele fecha o seu pensamento sobre a salvação, dizendo que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porém, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então é necessário receber o Espírito Santo e produzir obras dignas de arrependimento, que é o Espírito Santo que produz, é o fruto do Espírito Santo, não é o batismo. É o fruto do Espírito Santo que é a condição para a salvação, mostrando que há uma mudança de caráter, um novo nascimento. Então, o fruto do Espírito Santo mostra o interior do homem, quem ele é, a conversão do homem, aquele que produz fruto do Espírito Santo. Então, nenhuma condenação há para esses que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, e agora somos livres de qualquer condenação. Romanos 8,32 diz que quem nos separará do amor de Cristo, né? Então ele diz, ninguém pode separar, porque somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, esse é o plano da salvação, a salvação em 3 tempos, né? A justificação, que livra o homem da condenação, a santificação, que ajuda o homem a lidar com o pecado. Romanos 9 diz que Romanos 8 e 9 diz que não há, vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então os capítulos 1 a 8 de Romanos 9, também o 10, trazem o apóstolo Paulo mostrando todo o plano da salvação. E aí começa, a partir do momento que o homem é regenerado, ele torna-se uma nova criatura, ele inicia uma nova vida com Cristo, e a partir daí ele produz frutos do Espírito Santo, o fruto que mostra o seu caráter, a sua conversão. E inicia o processo da santificação. A santificação, ela é posicional, né, em primeiro lugar, porque o homem alcança a posição de santo através do recebimento do Espírito Santo. Veja que o apóstolo Paulo e os demais apóstolos, quando escrevem suas epístolas, eles chamam os crentes de santos porque eles foram santificados pela obra de Cristo. Eles não quer dizer que eles são santos que têm uma asinha e a auréola na cabeça, não é nada disso. Santo aí é separado, né? A ideia de separação do pecado. Então agora eles são feitos santos, eles alcançam a posição de santos. Por isso é a santificação posicional, que é essa que o leva à salvação. E inicia também aí o processo da santificação progressiva, porque é uma santificação que ele vai ao longo do tempo, o Espírito Santo vai trabalhando na sua vida. O Espírito Santo vai moldando no homem o caráter de Cristo. E a partir daí esse processo da santificação é a santificação progressiva. Romanos 8 aí também diz que o pecado não terá domínio sobre vós. Então é livramento do domínio do pecado. A justificação livra o homem da condenação do pecado. A santificação progressiva livra o homem do domínio do pecado. E a santificação futura é uma terceira etapa, é no arrebatamento, quando não verá mais do corpo do homem o pecado, porque ele foi arrebatado e regenerado, transformado em um corpo incorruptível. Aí não há mais a presença do pecado. Então a santificação em 3 tempos, passado, presente e futuro. Passado na justificação, presente porque agora está dominando o pecado, e futura na glorificação, quando ele for arrebatado. Essa salvação em 3 tempos. Então, encerrando aqui essa parte sobre a santificação, depois nós vamos enviar um questionário para os irmãos para a nossa futura prova. Então, no nosso livro, estão divididos em 3 capítulos, como nós já falamos, né? O primeiro é a salvação anterior à fé do homem, né? Eleição de Deus para o homem, né? Eleição é a ação de Deus para todo homem. Eleição é uma escolha. E 1 Pedro capítulo 1, verso 1 e 2, Pedro está escrevendo aos eleitos.
Mas esse texto mostra que a eleição do homem foi com base na presciência de Deus e não na sua escolha, e não na predestinação. Porque eleitos pela presciência de Deus. Ou seja, Deus no passado olhou e viu aqueles todos que ouviriam a mensagem, ele viu que aqueles que aceitaram a salvação, que tiveram fé, esses ele predestinou. Então a predestinação é bíblica, mas não com base numa escolha, não é? Mas com base na presciência de Deus. Ele não escolhe, ele apenas já sabe de antemão aqueles que teriam fé. O chamado de Deus, né? É a obra de Deus no homem. No capítulo 2, a salvação é a reação do homem. Em primeiro lugar, a fé, né? Está aqui no sumário. O arrependimento, que é a ação do homem. A conversão, que é o homem e o Espírito Santo, né? A justificação, que é a ação de Deus pelo homem. Justificação é um ato da parte de Deus, tomado no céu, uma decisão jurídica, e que ninguém pode recorrer dessa decisão. A regeneração é a obra de Deus no homem, que é a santificação. E a adoção. O homem é aceito na família de Deus como filho, não mais como inimigo. No capítulo 3, a salvação posterior à fé do homem é a santificação, é a obra que começa na salvação e vai terminar no dia do arrebatamento ou na morte. E a perseverança, que é a obra de Deus no homem. E o capítulo 4, a salvação posterior à vida do homem, né? A vida terrena do homem, está falando da glorificação, que ela ocorre no dia do arrebatamento ou no dia da morte do homem. Bom, meus irmãos, qualquer outra pergunta que haja, que seja, que houver aqui no estudo da soteriologia, então os irmãos têm aí o meu e-mail, os irmãos podem fazer também através do WhatsApp as suas perguntas. Deus abençoe e até a próxima aula presencial e bons estudos aos irmãos.